Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Eu sou Márcia Leal. Vamos juntos prosseguir a leitura bíblica anual 2023, nesse dia 11 de agosto. Estamos no livro de Jeremias. Os capítulos hoje são do 14 ao 17. Vemos no capítulo 14 o pronunciamento de Deus, a palavra de Deus a Jeremias a respeito da grande seca. Foi um pronunciamento do período da grande seca que atingiu a vida na cidade, na lavoura, no campo, de modo que nenhuma pessoa ou animal tenha ficado excluído. Nós vemos aqui o profeta intercedendo por esse povo. Que chamado árduo era pregar o arrependimento no meio daquele povo rebelde, aquele povo que queria continuar no caminho de pecado, porque o próprio Deus, no versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, capítulo 14, sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Que chamado, que missão era pregar diante daquele povo, o qual Deus havia reprovado. E aí nós vemos no versículo 11 dizendo: disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. E nós vemos que o que me saltou aos olhos é esse relacionamento profundo de Deus com Jeremias. Deus revelando a Jeremias os propósitos, os princípios, o seu coração diante daquela situação. É lindo ver isso, a preservação do profeta e do seu chamado, porque árdua essa missão. Profeta solitário diante daquela geração. E nós vemos que no capítulo 15, o próprio Deus dizendo para Jeremias: olha, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Aí nós vemos o Deus, o próprio Deus, revelando esse motivo, essa posição de reprovar esse povo. O porquê. No versículo 4 ele fala para Jeremias: entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Nós sabemos que Manassés foi considerado o pior rei da história de Judá. Seus pecados foram especialmente responsáveis pela derrota de Judá. E aí nós vemos Deus rejeitando as intercessões. 3 vezes, Jeremias intercede 3 vezes. O Senhor rejeita e diz o motivo. O próprio povo construiu esse contexto, essas condições. E aí nós vemos que o Senhor chama o profeta, capacita e o preserva. E o profeta tem no Senhor o refúgio, tem no Senhor a força, o fortalecimento para continuar nesse período tão difícil, tão árduo. E para nós hoje é a mesma coisa. O Senhor nos fortalece, revela a sua vontade, a sua palavra, e que nós possamos nos firmar nessa revelação da presença do Senhor, sempre nos voltando para esse Deus de amor soberano, com princípio, com propósito e com amor de resgate e transformação. Aleluias! Nós vemos aqui o Senhor confortando o profeta no versículo 11, que diz: disse o Senhor, no capítulo 15, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o seu inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. E aí Jeremias declarando a sua dependência e confiança a esse Deus e o posicionamento na revelação da palavra, do sustento do Senhor. Olha só no versículo 16, que nós conhecemos tão bem, que possa ser a nossa declaração e posicionamento hoje. Rachadas as tuas palavras, aleluias, a companhia do Senhor, logo as comi. Logo estive comigo, sendo meu sustento. É isso que o Espírito Santo fala conosco hoje. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluias! Porque nós vemos, prosseguindo no capítulo 16, a vida solitária do profeta, mas nós vemos Deus instruindo, dando instruções especiais da forma como ele iria viver naquele contexto diante daquele povo. E aí nós vemos que o profeta tem, acima de tudo, o Senhor como companhia, como refrigério, como refúgio, porque no versículo 19 do capítulo 16 ele diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. Que seja a sua declaração hoje, a minha declaração hoje, porque diante de dias difíceis, de perseguições, de contextos difíceis, que o Senhor venha ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Quando finaliza, no capítulo 17, nós vemos o engano do pecado e que destrói, que escraviza.
Nós vemos aqui que no versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós vemos aqui, não é, o posicionamento da escravidão, do pecado. Nós vemos aqui o posicionamento de quando o homem deposita a sua confiança, a sua dependência em si mesmo no braço do próprio homem. Nós vemos o caminho de deserto, longe do Senhor, porque aqui o principal, que está no versículo 5, que diz: aparta o seu coração do Senhor. Como vamos achar refrigério, revelação? No versículo 7, nós vemos aqui: bendito o homem, aí sim, que confia. Acima de tudo, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E diz: e cuja esperança é o Senhor. Esperar, depositar no Senhor. Aleluia! A nossa confiança, a nossa dependência. E diz, por quê? Porque aí vai dizendo que aí o posicionamento é sermos a árvore junto, plantadas às águas, que estende as raízes, que não receia do calor, que as folhas continuam verdes, mesmo em tempo de sequidão, ano de sequidão, não vai se perturbar, se desesperar. Por quê? Porque não deixa de dar frutos. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus conosco, Deus Emanuel em todos os dias, cuida de nós, nos preserva, nos fortalece, e independente das circunstâncias, continuamos a sermos frutíferos e termos o quê? Alimento e sustento, porque nós vemos Jeremias clamar por socorro. E declarar já a confiança, porque continua no capítulo 17, versículo 14, que diz: cura-me, Senhor, o profeta, clamando ao Senhor, pedindo socorro diante dos seus inimigos, diante aqui do seu lamento pessoal. Jeremias aqui está dizendo, né, desalentado por causa da zombaria dos seus oponentes, ele vai e declara: cura-me, Senhor, aleluias, e serei curado, salva-me e serei salvo. Por quê? Porque tu és o meu louvor. Glória a Deus, ele reconhece a fonte de vida, a água viva do Senhor, da presença do Senhor refrigerando, renovando, curando e salvando e preservando Jeremias. Glória a Deus. E quando nós vemos no final aqui o discurso, Deus mandando trazer esse discurso, né, o princípio maravilhoso, fundamental para a estrutura de culto sobre a santificação do sábado. E nós sabemos que é um princípio de descanso, que nós dizemos que descansamos, que confiamos, que a nossa provisão vem do Senhor em primeiro lugar e que devemos nos separar, nos consagrar e descansar no Senhor. Mas o povo, mais uma vez, não obedece, não atende, endurece seus corações. E que nós hoje possamos estar com o coração aberto, irrigado na presença do Senhor, porque nós fomos livres pela graça da escravidão do pecado e temos acesso à revelação da vontade dos mandamentos do Senhor e podemos nos firmar em obediência e na vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.